Bom dia a todos. Queremos saudar a todos os irmãos que já chegaram nesse domingo maravilhoso, com esse sol, após uma semana de muitas chuvas, graças a Deus por isso. Nós aqui estamos reunidos para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Nossa igreja continua ativa, estamos terminando os detalhes para a nossa viagem missionária para o ID, que nós estaremos realizando nesta semana. Todos os preparativos estão sendo concluídos, graças a Deus, com muita fidelidade, com muito trabalho, com muito entusiasmo, e nós louvamos a Deus por isto. Muitos irmãos em viagem, irmãos que estão retornando, não é? Hoje já conversamos com o Vitor, filho do irmão Alvarenga, que estava na Irlanda, mas que já voltou para estar conosco. Vários irmãos estão retornando de viagem. Vários irmãos retornaram durante a semana, foi o caso do pastor. Enfim, o Senhor tem nos abençoado, e nós louvamos a Deus por isto. Quanto à nossa viagem a Lençóis Paulista, nós queremos lembrar aos irmãos, estaremos reforçando esse aviso mais de uma vez, aos irmãos sobre as doações, para que até na próxima quarta-feira, todas as doações, todos os irmãos que doaram livremente, espontaneamente, com muita alegria, possam trazer essas doações até na quarta-feira. Por quê? Porque na quinta-feira, pela manhã, já estará indo a Lençóis Paulista uma parte desta alimentação. E esta alimentação tem que estar armazenada suficientemente
para que quando os irmãos chegarem no sábado, nós possamos estar servindo alimentação devidamente correta, tá? Então, até quarta-feira, os irmãos que têm suas doações poderão trazer. E na quinta-feira pela manhã já estará saindo em viagem um grupo que estará indo. Nós estaremos preparando o ambiente, dando toda aqueles retoques finais, para que quando os irmãos chegarem, possa estar tudo pronto, aguardando os irmãos. Tá bom? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai bendito, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos nesta manhã maravilhosa, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela semana que o Senhor nos deu em paz. Muito obrigado pelo trabalho, pela vida, pela saúde, pela preservação das nossas vidas. Nós te louvamos e bendizemos, porque temos este privilégio de estarmos aqui nesta manhã, para louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Receba, Senhor, nosso culto, nosso louvor, nossa gratidão ao Senhor. Que o Senhor, mais uma vez, fale aos nossos corações, através dos hinos, através dos cânticos, através da Tua palavra que será pregada, Pai. E que em tudo o nome do Senhor seja exaltado. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar em pé, o grupo Eliatá já poderá vir. O grupo Eliatá também está se preparando. Aliás, todos nós estamos nos preparando, mas o grupo Eliatá está se preparando também para as atividades que nós teremos lá em Lençóis Paulista. Então, os irmãos continuem orando por este grupo, orando por todos aqueles irmãos que estarão participando desta viagem missionária. Bom dia, amada igreja. É muito bom estar na casa do Senhor. É muito bom vir à casa do Senhor para estarmos adorando o seu nome. Vamos entoar agora, vem, esta é a hora da adoração. Esta é a hora da
toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que terá. Amém, irmãos. Nós estamos enfrentando muitas lutas, né, essa semana. Nossas vidas estão assim, às vezes a gente pensa que está virada do avesso, né? Mas Deus é tão maravilhoso, Ele é tão grandioso, que se nós nos colocarmos na presença dEle, Ele fará milagres nas nossas vidas. Eu creio nisso. Os irmãos creem nisso? Amém por isso. Vamos louvar ao Senhor. Aproveite a liberdade que Jesus tem para te dar. Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e glorificar o seu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Yo, 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 yo. Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e glorificar o seu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Amém. Pode sentar. Irmãos, agora nós vamos ter aquele momento de contrição. O primeiro ineto que nós cantamos diz assim, que para que nós estejamos diante do Pai, como nós estamos. É o que nós vamos fazer agora. O momento de contrição é aquele momento em que nós estaremos falando com o nosso Deus, um momento muito pessoal, cada um de nós, em comunhão com Deus, agradecendo pelas bênçãos recebidas, né? Pela semana de lutas. A irmã Roseli estava falando sobre as dificuldades, todos nós passamos por dificuldades, temos alguns
algumas irmãs que estão internadas, deve ser motivo de nossas orações. Com certeza essas famílias estão passando por alguma tristeza, alguma dificuldade, mas o Senhor é a nossa força, né, irmãos? A irmã Luísa está internada, né? A irmã Terezinha, não sei se ela já saiu do hospital, mas ela está internada ainda, né? E a irmã Rosângela também, né? Saiu, graças a Deus. Então, são motivos que nós temos para orar. Além de orarmos por nós mesmos, não é? Essas pessoas também precisam das nossas orações. Então, aqueles que puderem se ajoelhar, aqueles que quiserem ficar assentados, poderão fazê-lo nesse período de oração de contrição, momento de contrição que nós teremos. Nosso Deus eterno Pai, tantos dos teus filhos quebrantados, colocando diante do Senhor seus corações, suas ansiedades, preocupações, aflições, e tantos também outros colocando diante do Senhor, neste momento de contrição, corações agradecidos pelas bênçãos recebidas. Mas, acima de tudo, todos nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor esteja purificando nossos pensamentos, nossas ações, que o Senhor esteja perdoando aqueles pecados que cometemos, aqueles que ainda estamos cometendo hoje, que o Senhor esteja nos perdoando em nome do Senhor Jesus. Que possamos ter a alegria de poder cultuar o Teu nome com singeleza de corações, com corações purificados, lavados pelo sangue de Jesus. Obrigado pela Tua igreja que se reúne nesta manhã do Teu dia para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Recebe a nossa gratidão, porque podemos afirmar que a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé mais uma vez? Vamos cantar o hino 580 do cantor cristão. Vem visita. 580 do cantor cristão, sobre regência da irmã Débora.
bíblica, que está no nosso boletim. Salmo 8, Atos 4, Jeremias 10, Romanos, Provérbios e Filipenses 2, de 9 a 11. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Cristo é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome. Ninguém que nele crê será confundido, porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Torre forte é o nome do Senhor. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito seja para sempre seu nome glorioso, encha-se a sua glória toda a terra. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos cantar o hino 62 do cantor cristão, Nome Precioso, nome de Jesus.
Teremos agora uma oração de adoração. Gostaria que o irmão Clodoaldo Maciel nos elevasse a Deus nesta oração de adoração ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, suplicamos a Ti, ó Deus, que o Senhor aceite o nosso culto, Senhor, de adoração, Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar, ó Pai, bendizer o Teu santo nome, proclamar a Tua salvação, ó Pai, e para que a Tua igreja também seja edificada, mediante este ato de adoração a Ti, ó Pai. Muito obrigado pelos ministérios da nossa igreja, iniciando pelo ministério pastoral, pela vida do nosso pastor Antônio Jorge, sua esposa Solange, filhas, ó Deus, que tem realizado um trabalho maravilhoso na nossa igreja, ó Deus, ungido pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui para Te adorar, ó Deus. Muito obrigado por esta comunhão, este amor que sentimos, ó Deus, esse desejo, Pai, de Te servirmos cada vez mais e melhor, Pai. Muito obrigado, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Teremos agora uma participação musical, um louvor pela irmã Débora Ribeiro. Batidas do teu coração, posso contar as palavras que vaguei em tua mente e saber aquilo que desejas alcançar. Vejo sofrer por nem sempre conseguires, e assim ouvir tua voz dizendo: Pai, olha pra mim, me ajuda a caminhar. Meus pés estão tão vacilantes e não sabem onde ir. Com tua mão vem me cercar. Eu estou aqui, eu te esforço e te ajudo. Eu estou aqui, te pego pela mão. Eu estou aqui, não te deixarei. Sou teu Pai, teu Senhor. Posso ouvir as batidas do teu coração, posso contar as palavras que vaguei em tua mente e saber aquilo que desejas alcançar. Vejo sofrer por nem sempre conseguires, e assim ouvir tua voz dizendo: Pai, olha pra mim, me ajuda a caminhar. Meus pés estão tão vacilantes e não sabem onde ir. Com tua mão vem me cercar. Eu estou aqui, eu te esforço e te ajudo. Eu estou aqui, te pego pela mão. Eu estou aqui, não te deixarei. Sou teu Pai, teu Senhor. Eu estou aqui, eu te esforço e te ajudo. Eu estou aqui, te pego pela mão. Eu estou aqui, não te deixarei. Sou
Meus irmãos, nós vamos ter agora o nosso momento de ofertório. Pedir para, por favor, irmãos, vamos sair da internet um pouquinho. Nós temos e todos nós a primeira Igreja Batista de Lençóis Paulista. Aspectos espirituais, desafios, igreja crescendo, irmãos chegando, graças a Deus. Mas também temos os aspectos
cumprimentando os irmãos que irão trazer as suas ofertas. E nós estaremos em Lençóis Paulista, mas teremos culto aqui domingo que vem, culto normal da nossa igreja, e retornaremos já no outro domingo e vamos continuar para a glória do nosso Deus. Vamos louvar o nosso Deus. José, qual o hino do oferta do hino? Qual é o hino? 422 do HCC. Nos coloquemos em pé, irmãos, para louvar o Senhor. Bem bonito. Louve ao Senhor, irmãos. Vamos vencer as batalhas. Podeis assentar, irmãos? Quero ler apenas um versículo bíblico. Está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 13 e 14, quando Davi estava oferecendo as ofertas ao Senhor, né, para a construção do templo, uma vez que ele não poderia construir, porque ele foi proibido por Deus, e essa tarefa passou ao seu filho. Então ele fez, ele e todo o povo de Israel ofertaram ao Senhor, e aqui no versículo 13, eu estava lendo esta semana, esses versículos aqui importantíssimos, e ele finaliza dizendo: agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é este meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos to damos. A nossa igreja está empenhada em doações, e quando eu li esse versículo eu lembrei do momento que nós estamos passando, né? E eu quero apenas esclarecer a igreja que nós estamos com todas as nossas contas ok, e aquela parte da receita, apenas um pequeno esclarecimento. Nós já pagamos quase tudo, tá? Porque o valor era bem maior, então só está restando esse valor de 18 mil reais, mas o valor era bem maior, e graças a Deus nós estamos quitando. Tá certo? Então, se os irmãos quiserem mais informações, podem nos procurar o Sala, a Leninha, eu, o pastor, e nós estaremos dando esclarecimentos. Mas eu gostaria de convidar aqui à frente o pastor Valdeci. Ele está escondido lá atrás, né? O pastor Valdeci foi membro aqui na nossa igreja, no nosso tempo de juventude, toca violão, hoje ele é pastor. Para quem não conhece, ele é irmão da Noemi, que está cantando aqui no nosso coral. Toda a família está frequentando a nossa igreja, né? Então, pastor Valdeci, irmão do pastor Valdec, irmão do Walter Felizmino, que foi membro da nossa igreja. Então, ele vai estar orando, e se ele quiser dar uma saudação à igreja, né, ele tem 2 minutinhos, se ele quiser, senão ele estará orando. Eu acho que depois de
Fazer as contas aqui, deixa eu ver, 37 anos. Eu não venho aqui à frente falar com os irmãos, acho que mais que isso até, né? Louvo a Deus por ter passado por aqui. Eu costumo dizer que o meu aprendizado, a minha base doutrinária, pastor, a base da minha declaração de fé, a minha formação musical, enfim, essas experiências todas foram obtidas aqui no Jardim Brasil. Então, para os irmãos mais novos, eu estou vendo os rostos conhecidos, né? Eu cheguei aqui com os meus pais em 1963, se eu não estiver errado, e saí daqui em 1978, saí sozinho. Depois saí daqui, já somos eu, a esposa, 3 filhos, 3 genros, 3 noras e 2 netas. Então, eu fui inflacionado, viu, pastor? Mas eu dou graças a Deus por isso, pela vida do pastor Josué, o que ele representou não só para mim, mas para a família, pela vida do meu pai, que serviu aqui também, irmão Diácono Manuel, e aqueles irmãos que já partiram para a eternidade, né, que tanto significaram para nós, irmão Severino, irmã Isolina, e aí vai, né? E eu não vou lembrar o nome de todos, mas que realmente marcaram a nossa experiência. Eu entendo e não tenho nenhuma preocupação em afirmar que a firmeza do caráter cristão, aquilo que eu pude transmitir aos filhos, em grande parte, eu devo à Igreja Batista Jardim Brasil. Então, que Deus abençoe os irmãos. É bom saber que os irmãos estão na luta, né? Estão vencendo, né, irmão? Estão vencendo em nome de Jesus. O crente, eu gosto da palavra do salmista, que o homem de Deus, ele não tem medo de má notícia, né? Então, elas estão aí. Mas nós somos aquela rocha que não deve ser abalada. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam para sempre. Não, que os irmãos permaneçam desta forma e cada dia crescendo um pouco mais, né? Não dá para ficar parado. O pastor Aparecido está aqui, então prazer revê-lo. O pastor Daniel também, do nosso ciclo de amizades. Então nós louvamos a Deus por isso, viu? Vamos orar? Vamos ficar em pé, irmãos? Eu não sei se é correto pedir. Vamos orar. Pai Santo, eu te dou graças porque hoje o Senhor me trouxe aqui para a comunhão com esses meus irmãos amados, ó Pai, que nunca saíram e nunca sairão do meu coração, ó Pai, porque quando estivermos na glória com Cristo Jesus, esses irmãos estarão ali comigo, juntamente com aqueles que já foram convocados à Tua presença, ó Deus. Pai amado, eu te agradeço por tudo aquilo que pude adquirir, pelo tempo que passei aqui com esses irmãos. E quero pedir a Tua bênção, ó Deus, sobre esses bens que foram dedicados a Ti, Senhor. Pai amado, o Teu povo está sendo conclamado a entrar nesta luta, Senhor, e o crente não entra para perder, Senhor amado. Que o Senhor possa multiplicar esses bens que foram entregues a Ti, assim como Jesus multiplicou os pães e os peixes, ó Pai. O nosso dinheiro, ó Pai, na nossa mão, não tem valor nenhum, Senhor. Mas quando nós colocamos no Teu altar, o Senhor faz o milagre, Senhor. Pai amado, que todos esses compromissos, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, sejam honrados, ó Pai. Senhor amado, abençoe o Teu servo, o pastor Antônio, que o Senhor continue usando a vida do Teu servo, ó Pai. A liderança dessa igreja, esses irmãos que têm permanecido firmes, ó Pai. Pai amado, que a Tua igreja continue lutadora, vencedora, sendo esta marca importante aqui neste bairro, ó Deus. Também eu peço pela nossa igreja ali do Imirim, reunida agora, Senhor, que a Tua mão esteja sobre os nossos irmãos ali também, Senhor, que seja um dia de edificação, de consagração de vidas. Nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos, apenas esclarecendo que eu estou de férias, viu, pastor? Então, por isso que o último dia, praticamente, falei, eu preciso ir na minha igreja. Então, estou aqui hoje. Obrigado.
Valdeci, pastor na Igreja Batista do Imirim, né? Louvamos a Deus pela vida deste servo. Os irmãos já puderam ver quem é a figura, né? Gente boa. Mas agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor com outra figura que veio do Rio de Janeiro, cidade mais linda do Brasil, com ele que diz, né? Ele que diz, né? São Paulo. Mas é verdade, é mais bonita mesmo. Né? O Rio de Janeiro não tem para ninguém, né? E Deus enviou esse servo para cá, que está servindo aqui com muita alegria, não é? O Rio de Janeiro só precisa limpar aquela lagoa lá, viu, pastor? Só para ter as Olimpíadas, mas o resto está tudo bem, né? Melhorar, diminuir os assaltos. Mas é com muito prazer que nós vamos ouvir o pastor Antônio Jorge. Ele passou um período de férias, que na verdade não foi férias, que ele estava sempre ligando, vindo aqui, resolver algumas questões. Isso mostra o seu interesse para com a igreja, né? É um pastor que visita bastante, que conversa bastante com as pessoas, dá muita atenção, né? Nós louvamos a Deus pela vida dele. Então, vamos ouvir o que ele tem da parte de Deus para os nossos corações. Vamos orar. Senhor, agora, Pai, estamos atentos para ouvirmos a Tua palavra, o Teu recado através do Teu servo. Que o Senhor continue falando conosco nesta manhã, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados irmãos, Igreja Batista Evangélica do Jardim, Brasil. Nossa jornada de leitura bíblica continua. Eu ainda estou preso no livro de Jó, já deveria estar no livro de Êxodo, mas vou correr e vou chegar lá no livro de Êxodo. Então, os irmãos, por favor, não desistam, nós estamos com o propósito também de lermos a Bíblia toda durante este ano de 2016. E temos um bom grupo de irmãos da nossa igreja nos acompanhando na leitura da Bíblia. Nós distribuímos para os irmãos um roteiro, uma folha, que você pode ir marcando com X cada leitura que você fizer da Palavra de Deus. Eu não tenho aqui em minhas mãos, mas lá na secretaria da nossa igreja, com a irmã Márcia, você pode pedir o folheto que lhe orienta na leitura da Palavra de Deus. É só procurar lá a irmã Márcia, que tem lá em cima. Os irmãos que desejarem ainda tem tempo ainda de correr, ou mesmo que você não tenha feito as leituras anteriores, pode começar daqui para frente, tá bom? E vai ser muito bom podermos ter muitos irmãos lendo a Bíblia. Eu considero que é assim que Deus abençoa ao seu povo, a igreja, lendo a palavra dele e orando. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E quando nós oramos, nós falamos com Deus. Nós estamos fazendo as duas coisas. Nós estamos permitindo que Deus fale aos nossos corações através da leitura da sua palavra, e nós estamos intensificando nossos momentos em oração aqui na igreja. Hoje pela manhã tivemos o nosso primeiro jardim de oração deste ano. Já temos outros agendados para daqui a alguns dias, em outros domingos também uns 10 dias de oração e de leitura da palavra de Deus no nossa jornada de oração que deverá acontecer ainda este ano. Eu quero introduzir a minha palavra nesta manhã com um editorial que está em nosso boletim, uma matéria que foi extraída do boletim da Primeira Igreja Batista em Caraguatatuba. São Paulo tem esses nomes assim, né? Pindamonhangaba, Caraguatatuba, e não sei mais o que é coisa de São Paulo. Mas esse editorial... É indígena, né? Pindamonhangaba não, né? Também? Caraguatatuba, quem mais? Você tem esses nomes aí? Eita. Itaquacetuba, misericórdia.
Mas aproveitamos e mandamos uma saudação para todos esses irmãos, amém, irmãos? De Pindamonhangaba, lá de Itaquacetuba, lá de Caraguatatuba. Então, nós mandamos a nossa saudação em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos ler, então. Pega o seu boletim aí e leiam comigo, então, o nosso editorial para introduzir a nossa palavra nesta manhã. Por que o seu defeito é sempre o do outro? Vamos ler juntos? Quando o outro não faz, é preguiçoso. Quando você não faz, está muito ocupado. Quando o outro fala, é intriga. Quando você fala, é crítica construtiva. Quando o outro se decide a favor de um ponto, é cabeça dura. Quando você faz o mesmo, está sendo firme. Quando o outro não cumprimenta, é mascarado. Quando você passa sem cumprimentar, é apenas distraído. Quando o outro fala de si mesmo, é egoísta. Quando você faz isso, é porque precisa. Quando o outro se esforça para ser agradável, tem uma segunda intenção. Quando você age assim, quando o outro faz alguma coisa sem ordem, está excedendo. Quando você faz, quando o outro progride, teve oportunidade. Quando você progride, é fruto de muito. Quando o outro luta pelos seus direitos, é teimoso. Quando você faz, é prova de. Quando o outro encara os dois lados do problema, está sendo fraco. Quando você o faz, está sendo. Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie as palavras, porque se tornarão atos. Vigie os seus pensamentos, porque eles se tornarão seus hábitos e seu caráter. Vigie seu caráter, porque ele será o seu destino. Nesta manhã, eu quero compartilhar com os irmãos sobre o tema, os julgamentos sobre as outras pessoas. Nos cultos de quarta-feira, eu tenho trabalhado com os irmãos sobre uma série de estudos sobre o Sermão da Montanha. E esse estudo seria apresentado na nossa igreja no domingo, na quarta-feira passada. Eu vou pedir que algum irmão lá venha aqui, porque eu não passei o pendrive para eles, e o tema da mensagem é o julgamento sobre as outras pessoas. Está em um desses dois aí. E vai aparecer lá, desculpe que eu não coloquei lá no data show, estou olhando aqui para ver o esboço e não está aparecendo. E daí então, na quarta-feira passada, eu senti o desejo de trocar, de pregar a mensagem que eu ia pregar hoje pela manhã, na quarta-feira, e a mensagem de quarta-feira trazer hoje para os nossos corações. E eu tenho pensado sobre essa questão dos julgamentos sobre outras pessoas. Infelizmente, fazer julgamentos é uma função inescapável das nossas mentes. Nós vivemos fazendo julgamentos sobre outras pessoas. Entretanto, é uma função inescapável da nossa mente, mas expressar, verbalizar os nossos julgamentos, isso deve estar debaixo do nosso controle. Podemos até julgar em pensamento. Agora, quando você verbaliza esses julgamentos que você já refletiu, já pensou sobre eles, isso devemos ter cuidado. Se o julgamento em pensamento já é condenado por Deus, imagine o julgamento que foi expressado verbalmente, muito mais condenado por Deus ele é. O verbo julgar, ele vem do latim judicare, e tem as seguintes interpretações. Primeira interpretação, julgar é decidir como juiz ou árbitro. Segundo, julgar é sentenciar. Terceiro,
julgar é crer por indícios e por suposições. Em quarto lugar, julgar é formar opinião ou juízo crítico sobre a avaliação. Tudo isso chama-se julgamento. Mas algo que devemos estar conscientes é que quando nós julgamos, nós devemos estar conscientes que, mesmo julgando, ninguém deixa de ser julgado. Pode dar um enter aí, por favor? Ninguém deixa de ser julgado. Nós julgamos, mas não deixamos de ser julgados. O texto de Mateus, pode dar mais uma vez, Mateus capítulo 7, nos diz lá, vamos ler juntos? Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7, versículo 1. Então, de imediato, eu vejo aqui nesse texto uma ordem. Qual é a ordem? Não julgueis. Em primeiro lugar, nós encontramos uma ordem, não julgueis. Apesar desta ordem, nós percebemos que, entretanto, nós não devemos fechar os nossos olhos para os erros dos outros. Eu não sei porque hoje eu estou com meus olhos fixos nos erros de algumas pessoas do passado. Já falei aqui na reunião de oração, estou chateado, porque a gente não pode fechar os olhos para os erros dos outros. O texto de Mateus, mesmo capítulo de Mateus, nós estamos lendo o texto de Mateus 7, de 1 a 5, que vamos colocar lá no telão daqui a pouquinho, mas o texto também de Mateus, capítulo 7, de 15 a 20, nos diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos pinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Aí então completa o Senhor Jesus. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, nós não devemos, isso não significa que nós iremos fechar os olhos para os erros, porque pelos frutos nós iremos ter que realmente formar uma opinião sobre as outras pessoas, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. A ordem aqui é para não usarmos de um espírito crítico, ou seja, um espírito sempre pronto, ou um espírito sempre atento para descobrir os erros do irmão. Se o irmão está errando, você está vendo, ali, tal. Aí você vai fazer o seu julgamento. A questão não é você estar com um espírito sempre procurando descobrir, encontrar defeitos nas outras pessoas. Parece até coisa de político, né? O político vive assim, procurando defeito nos seus adversários. Eu vou descobrir um defeito seu, eu vou descobrir um furo seu, eu vou atacar você, olha lá. Então, não. Então, aqui a orientação divina é que nós podemos até fazer julgamentos, mas não que nós estejamos buscando ocasião para isso, fazemos julgamentos pelos frutos da árvore, o tipo de fruto que a árvore está dando, pelas atitudes da pessoa. Em segundo lugar, nós vemos uma outra recomendação. A primeira é, não julgueis. Não julgueis. E a segunda recomendação, não julgueis o quê? Para que não sejais julgados. Mesmo ocupando, pode clicar mais uma vez aí, por favor? Mais um enter. Mesmo ocupando o papel de juiz, ninguém deixa de ser julgado. Não julgueis para que não sejais julgados. Pelo contrário, ao assumirmos
ao tomarmos o papel de juiz, nos tornamos ainda mais passíveis do nosso próprio julgamento, quando nós passamos a julgar os nossos irmãos e tantos outros, o nosso semelhante. Na esfera espiritual, quando presumimos, quando pensamos, quando achamos que estamos julgando os outros, na verdade, estamos trazendo sobre nós mesmos o juízo de Deus. Então, irmãos, diante de Deus, somos julgados pelos atos nossos de julgar. Diante de Deus, somos julgados pelos nossos atos de julgar. Cada vez que você está julgando, você está sendo julgado. Quando eu estava pensando nisso aqui, aí eu vi que, em segundo lugar, o texto fala de um mesmo critério e a mesma medida. Pode clicar lá mais uma vez, Velbrack? O mesmo critério e a mesma medida. E diz lá o texto de Mateus 7, versículo 2. Vamos ler juntos? Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus 7, versículo 2. Quando julgamos, também determinamos o mesmo critério e a mesma medida que deverão ser utilizadas também em nosso julgamento. Quando nos envolvemos em julgamentos sem misericórdia contra uma pessoa, e é muito comum, né? Pessoa aprontou, você vai com tudo. Pá! Eita, agora! Você aprontou, você é isso, você é aquilo, e você não exerce nenhuma misericórdia. Você apenas já julgou e você já sentenciou e não usou com misericórdia. Quando nós fazemos isso, negamos a nós mesmos o direito de recebermos a misericórdia de Deus. Diz lá o texto: pois com o critério com que julgardes, sereis também julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Na verdade, é muito fácil julgar. Difícil é estar na posição de réu, de ser julgado. Em terceiro lugar, o texto nos adverte sobre a hipocrisia de condenar nos outros aquilo que praticamos, o que praticamos. E vem aí, então, o texto básico desta reflexão desta manhã, que foi o que me levou a fazer todo esse estudo, fazer todas essas palavras preliminares. Observar as palavras preliminares. Mateus 7, de 3 a 5. Vamos lá? Por que vês tu o ardeiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o ardeiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o ardeiro do olho de teu irmão. Mateus 7, de 3 a 5. Esses versículos, eles nos apresentam aquilo que nós chamamos de uma analogia. O Senhor Jesus apresenta uma analogia para mostrar a hipocrisia de condenar nas outras pessoas aquilo que nós toleramos em nós mesmos. Eu conheci um servo de Deus, pastor. Ele já está na glória. Já está na glória. Eu vou falar dele. E foi o pastor que me batizou. Pastor, não vou falar o nome dele não, está na internet, é melhor não falar, né, Valdecir? Deixa quieto. Deixa quieto. Vou falar o milagre, mas não vou falar o santo. Olha, eu nunca vi um sujeito tão duro. Cristina,
O homem não era fácil, não. Ele dava uma, de vez em quando, de agente secreto. Eu acho que ele colocava um boné na cabeça e ele saía vigiando os membros da igreja dele. De vez em quando, ele ia para a porta do trabalho de alguns membros, disfarçado, e ele ia por trás dos postes para pegar as pessoas nos erros. Ia lá, e ele tinha um prazer de contar essas coisas. Olha, fui lá, eu estava desconfiado do irmão fulano, fui lá, esperei ele sair do trabalho, e fui atrás dele, disfarçado, coisa e tal. Aí, contava. Aí ele vivia contando os podres de todos os irmãos da igreja. E eu não vou fazer isso, fiquem tranquilos. Eu não vou me disfarçar, pastor Valdeci. Valdeci é fácil, né, Valdeci? Bota uma peruca aí, ninguém vai conhecer. Não farei isso. Eu entendo que o Espírito Santo de Deus é o nosso maior, o mais eficiente guardador. É Ele que deve tomar conta de nossas vidas, amém, irmãos? Mas esse pastor fazia isso. E ele condenava, irmãos, assim os irmãos, sabe? Julgava e condenava. Irmãos, no final do ministério dele, foi descoberto que todas aquelas coisas que ele condenava nos irmãos, era aquilo que ele mesmo fazia, aquilo que ele praticava. E exatamente interessante que ele condenava nas pessoas, ele condenava ainda mais, com mais força, com mais ênfase, exatamente aquilo que ele fazia. Todos os erros dele, ele observava apenas em outras pessoas. Então, o Senhor Jesus aqui, ele está nos advertindo exatamente isso. É o quadro de um homem que tem uma trave no seu olho e ele está tentando remover um cisco do olho de outro homem. E o Senhor Jesus, então, aqui, ele nos mostra, a gente percebe, então, que nessa palavra do Senhor Jesus, a gente percebe que grande parte do nosso julgamento sobre outras pessoas é assim de uma forma absurda. Se a pessoa é sincera, antes de julgar alguém, primeiro ela vai submeter-se a juízo, removendo primeiro a trave do seu olho, para depois então tirar o argueiro que está no olho do seu irmão. Eu estava preparando essa mensagem aqui, e ontem à noite eu estava ainda meditando, eu falei, Senhor, por que eu vou pregar esta palavra? Eu quero dizer para os irmãos ficarem totalmente sossegados, amém? Em relação a tudo isso. Porque, pela graça de Deus, eu levanto as minhas duas mãos para os céus, eu não vejo isso aqui na Igreja Batista do Jardim Brasil, amém, irmãos? Eu não vejo isso aqui. Mas eu estou pregando, porque eu e você, nós, não queremos ver esse comportamento aqui, amém, irmãos? Nós não temos e nós não teremos esse comportamento aqui. Antes de julgarmos o nosso próximo, teremos que nós passar pelo juízo, pelo julgamento. O Senhor Jesus, então, não está dizendo que devemos ignorar o argueiro no olho do nosso irmão, também dizendo que devemos ignorar. Você está vendo o irmão com problema, está errado, e você vai ignorar. Pelo contrário, a nossa obrigação é tentar libertar um irmão do cisco que está atrapalhando a sua visão. A nossa obrigação é tentar libertar o irmão daquilo que está atrapalhando o seu crescimento espiritual.
A nossa obrigação é tentar ajudar o irmão na medida de fazê-lo crescer na vida espiritual. Contudo, entretanto, todavia, só estaremos em condições de realizarmos isso, de exercermos esse ministério após retirarmos os erros que estão em nós. Então, irmãos, vamos conversar. Olha, eu preciso primeiramente corrigir, consertar a minha vida. Mas, por outro lado, a questão não é a trave no olho, não é o argueiro, não é a trave no olho de um, o argueiro no outro. Na verdade, quando nós percebemos aqui, o Senhor Jesus, ele mostra que tanto a trave no olho de um, como o argueiro no olho do outro, tanto um quanto o outro, devem ser o quê? Devem ser retirados. A questão não é tirar a trave do meu olho e deixar o argueiro no olho do meu irmão. Ou, vice-versa, tirar o argueiro do outro e deixar a trave no outro. Não. A questão é, tanto um quanto o outro precisam ser retirados. Nossas vidas, então, elas precisam ser colocadas diante do nosso Deus. A nossa Igreja Batista do Jardim Brasil, pela graça do nosso Deus, e somente pela graça do nosso Deus, está experimentando algo extraordinário aqui, irmãos. Deus está abençoando esta igreja. Esta igreja, a cada mês, aumenta o número de membros. Estamos saindo para a obra missionária em outras cidades. Estamos avançando. Entretanto, também queremos avançar, queremos crescer na nossa vida de santidade na presença do Senhor. Queremos estar de joelhos na presença do Senhor. Então, nós queremos realmente que tanto o argueiro como traves, tudo seja retirado do nosso meio para a glória do nosso Deus. Daí então, eu não poderei falar, não precisarei falar do argueiro que está no olho do meu irmão, nem o meu irmão precisará falar da trave que está nos meus olhos, porque nem eu, nem ele temos nada disso. Só depois que a pessoa conhece a vergonha ou a agonia de colocar-se sob julgamento, ou debaixo de julgamento, ou de sofrer julgamento, só depois disso é que essa pessoa, de experimentar isso, depois de passar por julgamento, de ter a trave retirada do seu olho, só a partir disso ela pode entender a necessidade e os sentimentos do seu irmão. Só assim ela poderá ver bem, porque eu já passei por isso. Eu tive uma trave no meu olho e eu retirei. E agora eu estou pronto para lhe ajudar a tirar o argueiro que está no seu olho. Agora eu posso enxergar, porque nada está impedindo que eu veja o argueiro no seu olho. Eu agora estou pronto para tirar isso de você. Mesmo assim, só Deus tem o real conhecimento de tudo e a integridade necessária, essa é a conclusão, para exercer juízo final sobre todos nós. E ainda bem, irmãos, que esse juízo final não cabe a nenhum de nós, mas cabe a Deus, em primeiro lugar. Amém por isso, né, irmãos? Que quem deve nos julgar, em primeiro lugar, é o Senhor. Esse juízo pertence ao Senhor. Eu quero ler ainda com vocês, vamos ler aí, vai aparecer no telão, 1 Coríntios, capítulo 4, de 1 Coríntios 4, de 1 a 4, vamos ler juntos? Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados
é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga, diz o apóstolo Paulo. Então, embora nossas mentes sejam feitas de tal forma para que não escapemos da função de julgar, e nós vivemos julgando, algumas vezes julgamos a pessoa pela aparência da roupa que usa, e essa irmã aí que usa não sei o quê, não sei o quê, então julgamos pela aparência. Vou julgar o Robson porque está usando um tênis verde. Tênis verde. Quer dizer, eu não falei, estou falando. Então a gente julga as pessoas. Talvez pela aparência, a nossa mente bateu o olho, já está julgando. Não podemos escapar muitas das vezes disso. Mas podemos pelo menos lembrar, e devemos sempre lembrar, que nenhum de nós foi colocado na função de juízes. Podemos e devemos lembrar da nossa, em primeiro lugar, da nossa falibilidade, predisposta nossas fragilidades pelos nossos próprios pecados. E assim, nunca possuímos toda a verdade acerca daquilo que devemos julgar. Estejamos sempre sujeitos à parcialidade ou preconceito. Precisamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de todos nós. Precisamos pedir ao Senhor que, em primeiro lugar, nos conserte diante dEle. Precisamos pedir ao Senhor que conserte os nossos próprios erros e simplesmente nos dediquemos a orar por cada um dos nossos irmãos. Portanto, não julgueis, para que não sejais julgados. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar, não somente para fazer brilha no meio do teu viver. 417 do cantor cristão. Em pé, irmão, vamos louvar o Senhor. Vamos brilhar no meio do nosso viver. Ô, bênção. Aproveitando aí, dá um abraço gostoso, que está do seu lado. Fala assim, olha, eu não vou julgar você mais não, tá bom? Isso. Mas não me julga também não. E se você me julgar, se você estiver no papel de juiz, Clodoaldo, me julga com misericórdia. Me julga com amor. Porque um dia eu posso também precisar julgar com você. Julgar o irmão. E eu quero também usar da mesma medida, do mesmo procedimento. Que Deus nos abençoe. Sejamos assim, na presença do Senhor. Não somente para fazer um feito singular, mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver. Ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Por maior que seja
mais firme a tua devoção. Em redor, ó, quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver. Irmãos, eu vou pedir os instrumentos e continue tocando. Eu quero pedir a você que feche os seus olhos, recline sua cabeça diante do Senhor. Fala para o Senhor assim: Deus, me ajuda, me orienta, fala ao meu coração quando eu estiver fazendo ou ocupando o papel de juiz em relação a outras pessoas. Quando eu estiver exercendo juízo dentro da minha casa, com meus queridos, julgando, avaliando, que o Senhor me dê um coração quebrantado diante do Senhor. Também aqui na minha igreja, com meus irmãos, que eu tenha um coração compassivo diante do Senhor. Não, Senhor, que eu vá ignorar os erros do meu irmão, da minha irmã, da igreja, irmãos em Cristo, ou até mesmo de pessoas da família, mas me ajuda, Senhor, a buscar a direção do Senhor nos julgamentos que eu faço para outras pessoas. Me ajuda, Senhor, a buscar um coração quebrantado diante do Senhor. Porque, em primeiro lugar, eu reconheço que eu é que estou sendo julgado pelo Senhor. Eu sou julgado pela maneira com que eu julgo. Eu sou avaliado pela maneira que eu estou avaliando. Em primeiro lugar, eu é que estou sendo julgado. Então me ajuda, Senhor, a tirar a trave do meu olho, para que eu possa, então, tirar o argueiro que está no olho do meu irmão. Me ajuda a fazer isso, porque eu oro assim humildemente, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Só o estribilho, só o estribilho. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver. Podeis assentar, irmãos. Agradecemos a Deus pela palavra que ouvimos, por tudo que vimos e ouvimos nesta manhã. Aprendemos muito. A palavra de Deus sempre fala aos nossos corações. E é por isso que nós estamos aqui, não é verdade? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, para que possamos corrigir aqueles erros que às vezes inconscientemente a gente vai praticando, né? Então a palavra de Deus vem no momento certo para que nós possamos aprimorar nossas vidas, né? E crescermos para a honra e glória do nome do Senhor. Nós vamos ter agora o momento da Escola Bíblica Dominical. Nosso diretor pode vir aqui à frente. Não se esqueçam que hoje à noite teremos o nosso culto, e apenas reforçando os irmãos que doaram mantimentos para que possam trazer
a igreja até na quarta-feira, porque na quinta-feira pela manhã já estaremos, um grupo de irmãos já estará se dirigindo à cidade de Lençóis Paulista, tá certo? Então, procurem trazer até quarta-feira. Obrigado. Bom dia, igreja. Vamos